Vamos ler o segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, verso 1 em diante até o 19. Todos acharam? Amém? O texto será projetado na tela também. O Espírito de Deus, aqui refere-se ao Espírito Santo, veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com rei Asa, e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor Deus está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo, sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e Ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias, não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Há uma versão que diz: recobrou o ânimo. Também está certo. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, Manassés e a Simeão, que viviam entre eles. Pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras, o saque que haviam feito. Fizeram um acordo, ou uma aliança, ou pacto. As três palavras estão corretas. Fizeram uma aliança de todo o coração, de toda a alma, de buscar o Senhor Deus, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trompetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem. Lhes concedeu paz em suas fronteiras. 16. O rei Asa chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado, ou poste ídolo, repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro
os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, se você puder e quiser. Vamos. O tema hoje é avançando com o Espírito Santo. Avançando com o Espírito Santo. O texto, no verso 1, ele vai dizer que o Espírito Santo de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. O nome Azarias significa a quem o Senhor ajudou. E há 14 Azarias, 14 pessoas na Bíblia Sagrada com esse nome, Azarias, a quem o Senhor ajudou. Por isso que, quando há uma referência de algum nome, você vai perceber que o narrador, no caso aqui o cronista, ele faz questão de, quando refere-se a Azarias, já o classifica aí dentro de uma família, ou seja, Azarias, filho de Oded. Então, dentre os 14 Azarias que nós encontramos na Bíblia Sagrada, aqui está referido-se ao profeta Azarias, filho de Oded. Ele foi profeta nos dias do rei Asa, período do reinado do rei Asa. E como você leu comigo, ele aconselhou o rei, falando também ao povo de Judá e de Benjamim, que eram duas das tribos, para que fizessem ali desaparecer do meio deles a idolatria, que eles restaurassem o altar do verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. Essa era a hora de você dizer amém. Amém. E um grande número de israelitas da nação irmã reuniram-se aos seus irmãos para uma grande reforma religiosa, e eu vou referir-se no texto com relação às mudanças. E isso deu início a um novo ciclo de paz, de grande prosperidade. E é nisso que nós vamos também nos ater nesse capítulo 15. O profeta Azarias, inclusive este filho de Oded, ele só é conhecido somente aqui no livro das Crônicas, e não mais. Verso 5 fala a respeito de um período, mas a realidade é que o exato período que ele profetizou é desconhecido. Alguns estudiosos da Bíblia Sagrada consideram uma descrição generalizada a vários momentos da história de Israel. Outros estudiosos acreditam que Azarias profetizou os tempos dos juízes. E eu concordo com esses que afirmam essa segunda possibilidade, de acordo com o verso 5. Seja em um tempo ou no outro, o importante é percebermos o que ele falou, o que ele fez, orientado pelo Espírito Santo. Amém? Você está aí? Amém? Em diferentes, o verso 1 diz que o Espírito Santo veio. Em diferentes partes da Bíblia, nós vamos ler que o Espírito Santo veio sobre alguém. Otoniel, Juízes 3:10. O Espírito Santo veio sobre Gideão, Juízes 6:34. Sobre Jefité, Juízes 11:29. Sobre Sansão, Juízes 13:25.
sobre Jaziel, 2 Crônicas 20, 14, sobre Isabel, Lucas 1, 41, Zacarias, Lucas 1, 67, o Espírito Santo veio sobre Simeão, Lucas 2, 25, o Espírito Santo veio sobre Maria, Lucas 1, 35, o Espírito Santo veio sobre Jesus Cristo, Lucas 3, 22, e o Espírito Santo veio sobre um grupo de cristãos que estavam em Jerusalém, no dia de Pentecostes, em Atos 2, 4. O texto que lemos no início diz que o Espírito Santo veio sobre o profeta Azarias. E eu gostaria de compartilhar com você nesta noite a respeito do que acontece quando o Espírito Santo vem. Pergunte aí para a pessoa do seu lado, direito ou esquerdo, ou atrás de você, na sua frente. Pergunte: o que acontece quando o Espírito Santo vem? O que acontece quando o Espírito Santo vem? Anote aí. Chris Delmont. Quando o Espírito Santo vem, provoca em nós uma ação. Promove em nós um movimento. Vamos repetir juntos esta frase? Nicole. Provoca em nós uma ação. Promove em nós um movimento. Vocês estão aí? Eu não ouvi vocês. Vamos de novo. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, provoca em nós uma ação, promove em nós um movimento. Guarde isso. Verso 2: ele, Azarias, saiu para encontrar-se com o rei Asa. Verso 2. Isto é significativo. Azarias saiu ao encontro de Asa. Quando o Espírito Santo vem, ele provoca em nós uma ação. Promove a partir de nós um movimento. Como diz um amigo pastor, ninguém pode e ninguém consegue ficar indiferente ao Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós não conseguimos ficar indiferentes. Nós podemos até tentar disfarçar, mas indiferentes não há. Porque quando o Espírito vem sobre nós, ele provoca em nós uma ação. Ele estabelece em nós um movimento. O Espírito Santo nos inquieta. Essa é a verdade. O Espírito Santo nos move no profético, como é o caso aqui. O Espírito Santo comove. E essa comoção nos leva a uma ação. E essa ação nos coloca em movimento. O Espírito Santo nos reposiciona na missão, no cumprimento do ide, pregar o Evangelho a toda a criatura. O Espírito Santo nos move a oração, a orar mais, a depender mais de Deus. E quando nos fala, note aí meu irmão presbítero em disponibilidade, escriba, John Escriba. E nós já estamos compilando aí o nosso primeiro livro, livretinho, né? Coisa tímida. Memórias do Reverendo Douglas. Anote aí, quando o Espírito Santo vem, ele nos comove a orar, mas nós não ficamos indiferentes ao agir, porque o nosso agir, através dessa comoção que vem do Espírito Santo, nos faz movimentar na direção do nosso coração. Anotou aí, Joseph Caro? Está tudo na mente. Então, o Espírito Santo, quando ele vem, nos provoca em nós uma ação. A gente age também na diaconia, na proclamação da palavra, no testemunho, nas células, em todas as atividades
que a igreja realiza. Então, o Espírito Santo agindo em nós, é isso que nós vamos ver hoje. É isso que nós estamos vendo hoje. O Espírito Santo agindo em nós, a partir de nós, apesar de nós. Nós vamos encontrar, ou temos encontrado, com pessoas no nosso dia a dia, que às vezes nós não programamos. Porque quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele provoca em nós uma ação, ele muda até o movimento, ele estabelece até uma direção, faz. Então, o Espírito Santo, quando nós encontramos pessoas no nosso dia a dia, é o Espírito Santo que nos direciona a encontrá-las e com elas falar, e o que falar. Entende? E sermos usados por Deus e ousados no Espírito Santo. Basta que nos coloquemos à disposição dele para nos movimentar segundo a vontade dele. Então, isto é significativo o que acontece quando o Espírito Santo vem. Ele provoca em nós uma ação e ele promove em nós um movimento. Não há como ficar indiferente à ação do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na nossa vida. Como saber se o Espírito Santo está em mim? Quais as evidências de que o Espírito Santo está em mim? Ao final desta mensagem você vai conseguir responder essas perguntas. Segunda máxima de hoje. O que acontece quando o Espírito Santo vem? Capacita-nos a falar. Verso 2. Asa saiu para encontrar, o profeta Azarias sai para encontrar com o rei Asa. Ele diz, então, ele conduz o profeta até o rei. Mas quando ele chega diante do rei, ele tem que falar ao coração do rei. Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. E aí você percebe no verso 3 que durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus. E aqui nós temos as palavras proféticas do profeta Azarias, que vai na direção de corrigir a rota desse povo, dessa nação, salvar essa nação. Observe que a lei da idolatria operante, havia uma incredulidade reinante. E essa incredulidade, essa idolatria afastou Israel, o povo de Deus. Eu repito, a incredulidade e a idolatria afastou Israel de Deus. Você viu comigo no verso 3, eles estavam sem sacerdote. Fator indicativo que eles estavam sem instruções, sem orientações. Eles estavam sem lei. Fator indicativo que eles estavam sem direção. Mas o profeta vem e fala. O Espírito Santo vem sobre o profeta, o conduz àquele lugar e coloca na sua boca as palavras de Deus. E ele diz, apesar do que está acontecendo com vocês, apesar de tudo que vocês fizeram, estão se afastando de Deus, estão sem sacerdotes, estão sem instruções, estão sem lei, estão sem direções. Mas se vocês buscarem a Deus e obedecerem à lei de Deus,
vocês vão encontrar. Vão encontrá-lo. E além disso, vocês serão recompensados pelo trabalho que vocês realizam. Você já pensou? Você já parou para pensar de ser recompensado pelo trabalho que você realiza? Eu não estou falando só o trabalho de Deus, porque nisso você já está sendo recompensado. Vocês estão ligados, né? Mas todo o trabalho, e nós estamos sendo filósofos hoje, mas para dizer o que é todo o trabalho, mas imagine comigo, todo trabalho que você realiza, ou que você já realizou, ser bem sucedido pelo simples fato de você buscar a Deus de todo o seu coração e obedecer a Deus em todos os seus preceitos. Pense nisso. Por causa da incredulidade, Zacarias ficou mudo. Está lá em Lucas 1, 18 a 20. Mas quando o Espírito Santo veio sobre Zacarias, Lucas 1, 64 a 67, Zacarias começa a falar. Então é o Espírito Santo que capacita-nos a falar. Se ele mudar a sua direção, corrigir a sua rota, ele vai colocar na sua boca e seus lábios a palavra dele. A gente só precisa obedecer no id. E ele se encarrega da palavra. Nós só precisamos atender ao id. Antes de Pentecostes, os discípulos estavam trancados, lá em João 20, 19. Você conhece a história? Eles estavam trancados com medo dos judeus, escondidos. Mas depois de serem cheios do Espírito Santo, eles testemunharam com ousadia. Está lá em Atos 2, 14. Está lá em Atos 4, 8. Pense comigo, eles estavam trancados com medo. De repente, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles estão lá pregando em praça pública, de forma ousada, destemida, com coragem, ganhando almas para Cristo. Que mudança é essa, gente? Repentina? É o Espírito Santo que faz isso. A ousadia, Atos 4, 20, a ousadia no falar era tanta, meus irmãos, que o apóstolo Pedro disse assim: olha, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É só o Espírito Santo que promove isso. Ele capacita isso. É o que eu vejo aqui na vida de Zacarias. O Espírito Santo conduz a igreja ao testemunho vivo do Deus vivo. Por isso que nós temos a ousadia de dizer que nós somos uma igreja viva a serviço do Deus vivo. Deus não está morto, Ele está vivo. E Ele está no meio de nós. E Deus não está morto, não é o nome de um filme ou de outro filme, é uma realidade. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus veio e está. Nós abrimos a nossa boca, 2 Timóteo 4, 2. Nós abrimos a nossa boca e falamos a tempo e fora de tempo, porque o Espírito Santo está sobre nós. E depois nós não nem lembramos do que falamos, porque a palavra não é nossa, é dele. E você começa a falar em determinadas situações, quase que já vira um culto. Irmãos, nesses últimos dias, eu vou antecipar uma fala que já está aqui. Nesses últimos dias, anote aí. Nesses últimos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo, nós vamos nos deparar com situações inusitadas, nós vamos nos deparar com muitas, diga comigo, muitas pessoas afastadas de Deus.
E é onde Deus vai, através do Espírito Santo, em nós, promover uma ação, gerar um movimento para reconduzir essas pessoas de volta para Deus. Eu não estou dizendo trazê-las de volta para a igreja, eu estou dizendo trazê-las de volta para Deus. E eu e você temos sido usados por Deus, para isso. Mas eu e você, igreja do Senhor, podemos fazer mais. Porque eu não sei você, mas eu tenho encontrado muitas pessoas desviadas de Deus, afastadas do Espírito. E se você não tiver uma pessoa assim, eu te empresto vocês. Você conversa com as pessoas e elas vão dizer: eu já fui lá da igreja tal, eu já fui lá da igreja, eu já participei de uma célula, eu quando era pequeno, corria nos corredores dessa igreja, eu era da igreja, eu cantava no coral, eu pregava, eu era diácono, eu era presbítero, eu era alguma coisa da igreja. Eu te empresto 6 pessoas para você cuidar. Se você não tem encontrado, eu tenho encontrado. E esse texto vai falar isso para a gente hoje. Eu já até adiantei, mas eu repito: esses últimos dias que antecedem a volta de Cristo são dias de proclamação, são dias de testemunhar, são dias de falar de Jesus Cristo, são dias de anunciar o que Deus tem feito, o que Ele quer fazer, o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer. Não são, note aí, não são dias mais de propagarmos coisas ruins. Esses últimos dias não são dias mais de falarmos sobre coisas negativas, de reafirmarmos pessimismo. Esses últimos dias são poucos os dias que nos restam, igreja. Porque pouco é o nosso tempo. E se você tiver tempo sobrando, me empreste que eu preciso. Gastarmos o nosso tempo no altar de Deus é proclamarmos o Deus verdadeiro que quer salvar as pessoas. Segura aí. Irmãos, Deus quer salvar as pessoas. E como Ele vai salvar as pessoas? Através de mim e através de você. Falando dele, testemunhando dele. Entende? Então é o Espírito Santo, ou avançando com o Espírito Santo, implica em proclamar o Cristo vivo. Falar que Deus quer salvar as pessoas. Falar de coisas boas, porque de coisas ruins nós já sabemos, meus amados irmãos. Anote aí: mude o seu vocabulário e ganhe a sua família para Jesus. Mude o seu vocabulário e ganhe a sua família para Jesus. Anote aí, porque o diabo ele só está à espreita, só está esperando você concordar com uma notícia ruim, para ele desviar você do foco da palavra de Deus. Pode perceber isso. Quando você está com alguém, não precisa ser muita gente não. Alguém começa ali a propagar alguma coisa negativa, algum pessimismo, aquilo parece que impregna na gente. Aqui parece que contamina a gente. Aí você quer até falar de milagres, de bênção, de oração, de resultados de oração, quer falar de coisas boas, e você é como que travado. Porque essas coisas ruins, elas são contagiantes, isso contamina. E é nesse momento divisor de águas que você tem que mover-se no profético e fazer a diferença pela qual o Senhor te chamou para fazer. Não concordar com essas coisas negativas, mas anunciar que Cristo vem aí, irmãos. Que o Espírito Santo já está aqui, Ele quer falar, Ele quer vir sobre as pessoas.
promover em nós uma ação, gerar em nós um movimento que vá de encontro com as necessidades das pessoas. É isso que acontece aqui no texto, queridos. E para finalizar, depois de ter falado que é o Espírito Santo que nos capacita a falar, o que acontece quando o Espírito Santo vem? Efetua mudanças a partir de nós. Amém? Anote aí. Efetua mudanças a partir de nós. Quando o Espírito Santo vem, você vai ver comigo agora, mudanças acontecem. Rei Asa, verso 8. Ao ouvir a mensagem do profeta Azarias. Agora veja comigo agora os resultados, as evidências de alguém que tem o Espírito Santo. Vejam comigo agora, a partir de agora, os resultados de alguém que é usado por Deus e ousado no Espírito Santo. Conecte com esta palavra. Quais são os resultados desse mover profético? Quais são os resultados desse movimento que é gerado através da ação do Espírito Santo? Quais são os resultados de alguém que age através do Espírito Santo, que se move no profético, e fala as coisas que o Espírito Santo quer? Veja aí, ao ouvir a mensagem do profeta Azarias, o rei Asa cobrou ânimo, encheu-se de coragem. Ele mudou o que ele estava sentindo, mudou aquele sentimento. Verso 8, assim que ouviu, olha como que seja instantâneo, assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Odede, para referir-se a esse profeta aqui, dos 14 outros citados, para deixar claro quem é que está falando, o rei Asa encheu-se de coragem. Houve uma mudança interna aqui. E a partir dessa mudança interna, vamos ver agora quais foram as mudanças externas. Encorajado, com ânimo recobrado, influenciado pelas palavras de Deus através do profeta, o rei promoveu várias mudanças importantes e significativas entre o seu povo. Verso 8, na parte B, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Jerusalém, ou melhor, de Benjamim, e das cidades que havia conquistado. Restaurou o altar do Senhor, que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. E equivale a dizer aqui, renunciou ao pecado. Equivale a dizer, restaurou o altar de adoração ao único Deus, que é o nosso Deus, que está aqui. Queridos, essas mudanças, porque foram várias, não abrangem, o que eu peguei aqui do meu espírito significativo, é que essas mudanças, elas não abrangeram somente Judá e Benjamim, mas também as cidades capturadas de Israel. Isso, para mim, é um fator indicativo de que a ação do Espírito Santo é uma ação macro. Há uma amplitude no alcance da ação do Espírito Santo, quando ele está sobre nós. Nós não temos noção do alcance quando o Espírito Santo age em nós, a partir de nós e apesar de nós. Você não tem noção de quantas pessoas são abençoadas. Você não tem ideia de quantas pessoas se tornam abençoadoras quando você se permite ser usada por Deus e ousado no Espírito Santo.
Isso muda gerações. Isso transforma famílias. Efetua mudança a partir de nós. Vamos anunciar, vamos avançar. Verso 9. Depois reuniu todo o povo de Judá e Benjamim, convocou também os que pertenciam a Efraim. Olha a amplitude, olha o alcance. Manassés e Simeão viviam entre eles. Muitos de Israel tinham passado para o lado do rei, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Mas a partir de quando? Do momento que alguém se levantou como profeta de Deus, como mensageiro do Senhor, para realizar esta ação, para ser reposicionado nesse movimento de ir lá e falar com o rei. Olha as mudanças que ocorreram por causa da atitude de um homem. Estão entendendo, sim ou não, gente? Verso 10. Ele se reuniu em Jerusalém no terceiro mês, 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois, 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito, das vitórias que tinham conquistado. Ele reuniu todo o povo. Percebe-se aqui uma unidade. Porque, anote aí, quando o Espírito Santo vem, ele promove unidade. Ele promove unidade. Já dizia um pastor que na época era um professor que na época era o nosso diretor lá no seminário em Londrina. Ele dizia: eu nunca vi o Espírito Santo dividir a igreja. E tem muita gente aí falando que as divisões é por causa do Espírito Santo. Isso é repugnante para Deus, isso é abominável ao Senhor. Porque eu concordo com esse meu professor que dizia: eu nunca vi o Espírito Santo dividir a igreja. O Espírito Santo vem para unir. E este rei, agora que eu posso dizer, usado por Deus e usado do Espírito Santo, ele une todo o seu povo. E ele conduz a liderança dele, vai conduzindo a adoração do povo ao verdadeiro Deus. O culto ao Deus verdadeiro, segundo a lei divina e centrada no templo. Você leu comigo aí? Ofereceu sacrifícios agradáveis ao Senhor. Sacrifícios agradáveis ao Senhor são sacrifícios que Deus aceita. Os outros sacrifícios, Deus não está aceitando. Aí o que é o ponto alto do texto aqui é o verso 12. Fizeram um acordo, fizeram uma aliança, fizeram um pacto com Deus, de todo o coração, de toda a alma, de buscar somente o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E essa aliança ela foi tão assim forte, diga comigo, tão forte, mas tão forte, que olha aí o verso 13: todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, para ficar bem claro, deveria ser morto. Misericórdia mesmo. Gente simples ou gente importante, homem ou mulher. Olha como que é a profundidade desse pacto, a profundidade dessa aliança. Implicava em morte daqueles que não buscassem a Deus, dona Rosário. Agora, essa celebração, o que me chamou a atenção é que essa celebração da renovação da aliança, é isso que aconteceu aqui, provavelmente aconteceu durante a festa de Pentecostes, quando Jerusalém estava repleta de peregrinos, vindos de todas as tribos, de todas as partes do mundo da época, para adorar a Deus no templo. Viajavam horas e horas, dias e dias,
subindo para Jerusalém, para juntos adorarem o Senhor. Então, essa revelação dessa palavra, ela culmina, ou ela chega na celebração, na renovação da aliança do povo com Deus. No dia de Pentecostes, porque era assim que estava na lei de Moisés, e é assim que deveria ser cumprido. Então, isso também nós vamos ampliar a visão a respeito disso daqui a pouquinho. Mas o rei Asa, então, foi considerado dentre os vários reis de Israel da época como um dos reis fiéis de Judá, porque ele dirigiu várias celebrações. Então, a celebração dessa renovação conteve sacrifícios agradáveis a Deus e uma nova dedicação da comunidade para buscar Deus. Eles reposicionaram o povo de Deus em Deus, porque o povo estava desanimado, estava afastado de Deus. E essa renovação da aliança também enfatizou a contínua fidelidade de Deus e a continuação do povo na fé de seus antepassados, que deveria ser honrado. O alto preço que os antepassados pagaram para deixar esse legado de fé nessa geração deveria ser respeitado. Aí no verso 16, o que eu quero dizer para você? O rei Asa chegou até depor a sua avó da posição de rainha. O que eu quero falar com isso? Mudanças internas que abrangem famílias, altares idólatras. O rei começou a sua obra, as suas mudanças a partir de sua casa, retirando altares idólatras, coisas que serviam a outros deuses. Ele não queria para o seu reinado, que seria próximo. Aí vem, a partir disso, as mudanças externas, que você viu aqui comigo, e a presidenta Cida também citou no capítulo 30, consagração de ofertas e utensílios para a casa do Senhor. E eu notei aqui, coração bondoso é o coração de Deus. Se o teu coração é um coração bondoso, inclinado para a bondade, o resultado não pode ser outro. Você vai ser uma pessoa poderosa. E vai ofertar ao Senhor. E vai investir nas causas do Senhor, na igreja do Senhor. Em dedicação, com amor, com alegria. E a igreja vai avançar na força do poder do Espírito Santo. Então, a chamada aqui hoje é: entra novamente na aliança. Igreja, reafirme sua aliança com Deus, em Deus. Renove o seu pacto, a sua aliança, os seus compromissos que você fez outrora com Deus. Aqui nesta igreja ou em outra igreja. Renove. O momento aqui hoje é renovar a nossa aliança com Deus. Deus que enviou Jesus Cristo para viver uma vida perfeita e entregar-se à morte sacrificial por nós, através do arrependimento. Foi o que aconteceu aqui também, o povo se arrependeu de crer hoje no Evangelho, nas palavras, e confirmar continuamente as promessas de Deus feitas a nós, e reafirmar as nossas promessas a Ele no culto. Vamos continuar crendo, meus irmãos, e revendo as promessas e advertências encontradas na palavra de Deus. Eu quero concluir o verso 15 em diante. O verso 15 e o verso 19. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Assim como eu e você temos feito.
Ele deixou que o encontrasse. Deus deixou que o encontrasse. Percebe? Era o profeta Jeremias que já havia falado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E olha só o que aconteceu com isso. Aconteceu nessa situação. Deus deixou que o povo encontrasse paz em suas fronteiras. E verso 19. Não houve mais nenhuma guerra no seu reinado. Tempos de paz. Através da ação do Espírito Santo. Você entendeu isso? Amém. Para o profeta Isaías, o simples hábito de realizar rituais religiosos não era suficiente. O povo deveria buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma. E esta ênfase de todo o coração, de toda a alma, refere-se a uma obediência sincera, que vai aparecer aqui, inclusive, ao longo dos escritos, na narrativa dos cronistas, no primeiro e segundo livro das crônicas. Você vai perceber esta ênfase no obedecer a Deus. Buscar a Deus aqui, neste contexto, refere-se a obedecer a lei de Deus. E o verso 15 diz: o profeta propõe uma conexão explícita entre a fidelidade do povo e a bênção de Deus. A mensagem aqui no verso 15, para encerrar, é bastante clara. Buscar a Deus de todo o coração e receber suas bênçãos. E buscar a Deus de todo o coração é obedecer. O Espírito Santo, você viu comigo? É Deus interferindo na história pessoal, mas na história geral. É isso que nós vimos aqui nesse relato. E quando Deus interfere, note aí, quando Deus interfere, Ele provoca mudanças no sentido de levar o povo de volta a Ele. Quando Deus interfere, Ele provoca mudanças no sentido de levar o povo de volta a Ele. Quantas pessoas afastadas de Deus você conhece? Quantas pessoas afastadas da igreja você se encontra no dia a dia da sua vida? Esse é o momento para você colocar em prática esta palavra. Permitir que Deus provoque em você, através da ação do Espírito Santo, uma ação. E essa ação gere um movimento. E esse movimento leve você na direção de vidas. Mas para isso, você precisa falar do que o Espírito Santo quer que você fale. E eu tenho quase 99, 110% de certeza que Ele não quer que você concorde com coisas ruins, negativas, com pessimismo. Eu tenho certeza que Ele quer que você seja uma pessoa proativa. Fale de bênçãos, fale de saúde, fale de paz, fale de proteção, anuncia a salvação. Basta você querer e disponível de Deus para fazer a diferença que você ser feito. Porque se não for para ser diferente, não vale a pena ficar vivo. Deus nos mantém vivo nessa terra, neste lugar, para fazermos a diferença que você ser feito. O Espírito Santo ele vai agir, mas através de nós, em nós, apesar de nós, em nome de Jesus.